Nós estamos começando mais um programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma igreja relevante em São Paulo, comprometida com a fiel exposição da Palavra de Deus, mas ao mesmo tempo uma igreja muito viva, muito alegre, muito dinâmica, uma igreja acolhedora, uma igreja para você e para sua família. Esta igreja tem hoje um papel fundamental no sentido de investir em plantação de igrejas, em revitalização de igrejas, em obra missionária no Brasil e no mundo. Ela é pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, um homem de Deus, um amigo precioso, um homem que tem trabalhado com muito empenho no sentido de resgatar a pregação bíblica e de despertar a igreja para o trabalho missionário. Eu tenho o privilégio de trabalhar com ele nesta relevante igreja como um pastor colaborador. Este programa ele foi planejado para responder perguntas que as pessoas têm e que desejam fazê-las e nem sempre têm oportunidade para fazê-las. E hoje, então, vou responder aqui 4 perguntas que talvez sejam as suas perguntas. Então, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Oi, pastor. Eu queria saber que alguns judeus, eles dizem que não acreditam que Jesus é o Messias, porque em Mateus, a genealogia, quem vem é José e não Maria. Eu queria saber como responder isso para eles. Ô Thalita, muito obrigado por esta pergunta. Veja bem, você tem nos 4 evangelhos 2 listas de genealogia. A lista de Mateus e a lista de Lucas. Mateus apresentando Jesus como o rei dos judeus, Lucas apresentando Jesus como homem perfeito. Nem Marcos nem João traz genealogia, porque Marcos descreve Jesus como servo e João como Deus. As perspectivas variam. A intenção de Mateus é provar que Jesus Cristo vem do tronco de Abraão e de Davi, porque as promessas messiânicas estão ligadas a esses 2 personagens. É o descendente de Abraão e o filho de Davi. Então, o Evangelho de Mateus linka Jesus a esses 2 grandes personagens da história da redenção, que trazem em si a promessa do Messias, que é Abraão e Davi. Já Lucas, que é um evangelho que tem um propósito, um foco do homem perfeito, ele vai desembocar lá em Adão. Mateus começa de trás para frente e Lucas de frente para trás. O fato é que as genealogias mostram que Jesus vem tanto do filho de José, que é a sua filiação legal, quanto de Maria, que é a sua vinculação de sangue. Porém, quando os judeus rejeitam a Jesus, rejeitam por outras razões mais sólidas na cabeça deles, porque está lá escrito em João capítulo 1, versículo 11, que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Embora eles lessem o Antigo Testamento e embora todo o Antigo Testamento foi uma preparação para a vinda de Jesus, porque tudo no Velho Testamento apontava para Jesus. Ele é a semente da mulher e ele nasceu de mulher. Jesus é o único ser humano que viveu no mundo que é semente da mulher. Todos os demais foram semente do homem. E Jesus cumpriu isso, porque ele não é resultado de um intercurso entre José e Maria, a concepção dele, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria.
Embora Jesus tenha cumprido rigorosamente todas as profecias veterotestamentárias que apontavam para ele como Messias, os judeus ainda assim o rejeitaram. Jesus provou sua divindade através dos seus ensinos e através das suas obras. Mesmo assim, eles o rejeitaram. Então, a rejeição foi uma rejeição de plena cegueira espiritual, de rebelião contra a verdade incontestável de Jesus Cristo, demonstrando ser de fato Messias. Bom, então, é muito comum que ainda hoje pessoas, diante de tantas evidências de que ele é o Filho de Deus, ainda também o rejeitam. Vamos à segunda pergunta. Oi, pastor, sou Ana Luísa e eu queria saber, é pecado jogar na loteria? Bom, Ana Luísa, não tem nenhum versículo da Bíblia proibindo jogar na loteria, até porque não tinha loteria na época. Então você não vai encontrar um versículo, é proibido jogar na loteria. Isso é um fato novo. A Bíblia nos ensina princípios. E com princípio, a Bíblia nos ensina que nós devemos comer o nosso pão com o suor do nosso rosto. O que a Bíblia me ensina é que eu devo trabalhar e que Deus abençoa o meu trabalho. A pessoa que entra por esse campo da aventura, do jogo, da busca de uma riqueza fácil ou aventureira, está caminhando na contramão dos princípios estabelecidos por Deus. Então, cabe a nós, como cristãos, nos prepararmos, nos equiparmos e, desta maneira, recebermos toda a instrução que nós pudermos receber, e nós devemos trabalhar com honradez, com honestidade, com zelo, com excelência, e como fruto do trabalho e a bênção de Deus, aí sim nós devemos viver a nossa vida. Então, eu penso que não é conveniente, não é recomendável que um cristão adote essa prática dos jogos de azar para buscar seu sustento ou qualquer riqueza fácil. Terceira pergunta do programa de hoje. Eu sou Rodrigo Zamproni e existe maldição hereditária? Bom, Rodrigo, a sua pergunta de fato é muito importante. A Bíblia nos ensina que Deus visitará a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração e usará de misericórdia até a 1000ª geração. Então, deixa eu responder essa pergunta da seguinte maneira. Os pecados dos pais, os vícios dos pais, podem sim refletir nos filhos. Por exemplo, um pai que é beberrão e bebe dentro de casa, ele pode levar o seu filho a ser um beberrão também, se ele leva a bebida para dentro de casa. Porque os pais ensinam não apenas com palavras, mas sobretudo com exemplo. Imagina um pai que é desonesto, ele está matriculando o seu filho na escola da desonestidade. Imagina um pai que blasfema contra Deus e ele age como uma pessoa completamente ou um ateu ou um escarnecedor das verdades cristãs. Ele está ensinando o seu filho também essas coisas. Então os filhos podem adotar o comportamento dos pais pela assimilação, pelo exemplo negativo. Agora, o que nós não cremos nas Escrituras é que uma pessoa, mesmo depois de convertido, imagina um pai que é um ímpio, um perverso, mas o filho dele nasceu de novo, foi convertido a Cristo, é uma nova criatura. No momento em que a pessoa rende-se a Cristo e é convertida a Cristo, a partir dali acabou qualquer maldição sobre a sua vida. Cristo se fez maldição por nós. Ele levou sobre si a nossa maldição. Então, se você está em Cristo, você não é mais maldito, você é bendito de Deus. Então, acaba ali qualquer ideia de maldição hereditária. Ele está debaixo da bênção do Deus eterno. Nesse sentido, então, nós não podemos acreditar que tem quebra de maldição, que tem sessão para quebrar a maldição, que tem que voltar lá para o passado, fazer regressão para quebrar tudo isso. Se você está em Cristo, você é a nova criatura, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo na sua vida. Vamos à última pergunta do programa de hoje. Oi,
Ô Nina, você ainda tão jovem está preocupada com essa questão de solidão. De fato, a solidão é uma realidade que atinge crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, ricos, pobres, doutores, analfabetos, pessoas de todos os estofos culturais e religiosos. Como é que lida com isso? Bom, o que é solidão? Eu acho que nós poderíamos pensar em diversos tipos de solidão. Por exemplo, existe uma pessoa que pode viver no meio de uma multidão e ter solidão emocional. Nós vivemos numa sociedade despersonificada. Você é conhecida pelo número do seu RG ou do seu CPF. Lá na escola, em vez de chamar pelo seu nome, às vezes chama pelo seu número. Então, você vai para o hospital, você é chamado de a doença tal, leito tal, e não do fulano de tal. Então, nós vivemos numa sociedade coletiva, mas mergulhada em grande solidão. Existe uma solidão que eu chamaria de solidão existencial ou espiritual. É a pessoa que tem tudo na vida, tem amigos, tem família, tem convivência com muita gente, mas ele tem um vazio no coração dele. E ele tenta preencher esse vazio com aventuras, com experiências, com viagens, com outros partindo até para drogas, para bebida ou para as aventuras sexuais, mas esse vazio está lá, ele não é preenchido. Como é que lida com isso? Bom, a primeira coisa é que nós precisamos encontrarmos com Deus. O homem foi feito, dizia Agostinho de Hipona, lá no seu livro Confissões, o homem foi feito por Deus e a alma do homem não tem descanso até que se volte para Deus. Quem preenche esse vazio é Deus. Então nós somos um ser espiritual e a nossa vida vai estar mergulhada num vazio espiritual e existencial até que nós nos voltemos para Deus. Mas nós também somos um ser gregário, um ser social. Nós não fomos criados para a solidão. Nós fomos criados para a convivência, nós fomos criados para relacionamentos. E é por isso que Deus instituiu a família, para que você possa, neste primeiro núcleo de relacionamento, desfrutar de relacionamentos saudáveis e significativos entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos. E aí você tem a macrofamília, que são seus parentes, e você precisa ter uma boa convivência. Aí você tem ainda um outro raio de influência, que são seus amigos. Você tem a igreja, que tem ali pessoas também afins que você se relaciona. Agora é possível, ainda apesar de tudo isso, viver debaixo do mesmo teto e ainda ter solidão. Eu diria para você que nós precisamos de amigos. E evoco aqui a fala do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Você quer ser um amigo? Você quer ter amigos? Seja amigo. Construa pontes. Pavimente relacionamentos saudáveis. Invista em pessoas. Pare de ser egoísta e seja altruísta. Ao conversar com alguém, não fique falando de você, pergunte para o outro. Como é que é a vida dele? Como é que está a vida? Se está tudo bem? Como é que está a família dele? Como é que está o trabalho dele? O que ele está passando naquele dia? Quando você se interessa pelas pessoas, você ganha espaço no coração delas para você ter acesso. E aí, então, você pode também partilhar suas coisas. Então, para a gente resolver o problema da solidão, a gente precisa sair do casulo, a gente precisa sair dessa camisa de força que às vezes a gente se coloca apenas no seu smartphone, no seu computador, no seu mundo virtual, e sair para fora deste casulo e buscar relacionamentos saudáveis, e aí a solidão vai ser dissipada, e aí a sua vida vai ter pleno significado na sua relação com Deus, na sua relação com o próximo, na sua relação com você mesmo. Bom, estamos encerrando o programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e eu quero aqui renovar o meu convite a você para nos visitar. Vá conhecer a igreja, você vai gostar muito. É uma igreja abençoadora, boa pregação, boa música, bons relacionamentos, escola bíblica dominical para todas as faixas etárias, uma igreja que tem sido uma bênção na cidade de São Paulo, pessoas chegando toda semana, pessoas novas vindo, e Deus nos abençoando de uma maneira extraordinária, e você não pode ficar de fora. Se você talvez está aí sem igreja, desigrejado, machucado, ferido, vá para lá,
nós queremos cuidar de você e abençoar a sua vida. As nossas programações começam domingo a partir de 8h30 da manhã, toda manhã. Período da tarde começa às 4h30 da tarde, até o culto das 7 horas da noite. Segunda-feira tem um Conexão com Deus. Terça-feira, 2h30 da tarde, Mulher Esperança. Um trabalho belíssimo. Você não pode perder essa oportunidade e fazer parte desta abençoada e abençoadora igreja na cidade de São Paulo. Deus abençoe você e até o nosso próximo programa Trocando Ideias.